Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, a que dera aos filhos de José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água e pediu-lhe: Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem bebe dessa água terá sede outra vez. Quando você é socorrido por fontes externas e você não tem uma fonte interior que te supre, você sempre vai ter necessidade outra vez. Aquela cidade que aquela mulher vivia era dependente daquela fonte ali. Eles precisavam daquela fonte para lavar roupa, para beber, para cozinhar, para plantar. Toda a vida cotidiana daquela cidade onde aquela mulher morava dependia de sair dali e ir até aquele poço e tirar daquela fonte os recursos que eles precisavam, que era a água. Era o recurso que eles precisavam para agilizar toda a vida cotidiana deles naquela cidade. Se alguém fosse ali e tampasse aquele poço, a vida daquelas pessoas parava. E Jesus, ele vem aqui, ele aproveita um lugar onde havia ali uma fonte física, uma fonte externa. Ele aproveita esse momento onde uma mulher está indo buscar uma provisão externa, numa fonte externa, para apresentar a fonte dele, a fonte que ele tem para nós. E aí olha o que ele vai dizer para a mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele. Perceba que não está dizendo se fará dentro dele. Se fará nele. Tem uma diferença. E analisando o contexto, porque mais na frente ele vai falar sobre adorar a Deus nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito, eu creio que esse se fará nele. Ele está dizendo que o Espírito Santo que ele vai dar, não apenas vai vir morar no homem, mas vai se fazer no homem. Vai se unir ao Espírito do homem. Então, como é que o Espírito Santo, que é essa água que ele tem para dar, vai se fazer nele uma fonte? Então o Espírito Santo vai entrar em você, vai se unir ao seu espírito, e dentro do seu espírito você tem agora uma fonte a jorrar para a vida eterna. É por isso que mais para frente ele vai falar sobre vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Por quê? Porque antes você não podia adorar em espírito. Antes você estava morto. Davi adorou a Deus com a alma. Abraão adorou a Deus com a alma. Moisés adorou a Deus com a alma. Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém era maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque João Batista foi o último dos líderes do Antigo Testamento, ele foi considerado por Jesus o maior dos profetas do Antigo Testamento, e ainda assim Jesus diz, olha, o menor crente novo convertido que aceita a Cristo e vem fazer parte da igreja, já de cara, já no primeiro dia dele de crente, ele já está experimentando algo que João Batista nunca experimentou. Ele já tem algo que João Batista nunca teve. Ele já é algo que João Batista nunca foi. Ele é filho.
de Deus. Ele tem a natureza de Deus. Ele tem o Espírito Santo fazendo habitação contínua no Espírito dele. E o próprio Espírito dele é um com o Espírito Santo. Então eu creio que Jesus, ele aproveita esse momento e esse lugar para falar sobre o Espírito Santo se fazer em nós uma fonte. Ele aproveita para falar disso ao lado de uma fonte. Ele está ao lado de uma fonte externa, ele está ao lado de um recurso natural, e ele está diante de uma mulher que saiu da sua casa, saiu da sua cidade para ir longe buscar recursos naturais naquele poço. E Jesus aproveita esse cenário para dizer: eu tenho uma fonte que é dentro. E eu creio que tudo no Novo Testamento, tudo na Nova Aliança se trata disso, de você olhar para dentro de você. Muitos crentes estão vivendo em derrota, em depressão, em tristeza, em angústia, em agonia, em ansiedade, porque só olham para fora. Eles estão como no Antigo Testamento, eles passam por uma luta e eles dizem: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? No Antigo Testamento, o povo de Deus estava sempre olhando para o céu, olhando para cima, porque o socorro vem de lá, do alto, o socorro vem de Deus. Só que esse Deus que estava lá no alto, esse Deus de onde vinha o socorro, agora mora dentro de mim. Então o socorro não vem mais de lá. É por isso que João não disse: olha, maior é aquele que está no céu por você. Não, João disse: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então agora o socorro está dentro de você. Então não se trata do que Deus vai fazer. Não se trata de alguém que Deus vai usar. A gente foca muito no lado de fora. O que é que Deus vai fazer? A porta que Deus vai abrir? Como que Deus vai mover essa situação? Pare de olhar para essas coisas. Pare de olhar para o que Deus vai fazer, comece a olhar para dentro de você e veja o que tem dentro de você. Porque a solução dos nossos problemas não está no que Deus vai fazer acerca dos nossos problemas, está no que Deus está dizendo dentro de nós acerca daquele problema. Deixa eu repetir isso, você precisa muito mais do que Deus faça algo no seu problema. Porque Deus pode vir, quantas pessoas vão, fazem uma campanha, recebem uma oração de alguém, ou um milagre, mas aquilo ali é apenas provisório. Ela é curada uma vez, mas porque ela não aprendeu a pegar a cura de dentro dela, porque ela não aprendeu a extrair da sua própria fonte no seu interior, mas ela recebeu talvez da fonte de um ministro, da fonte de um dom espiritual de alguém, ou de uma campanha, ou de alguém que Deus teve que usar para abençoar ela, mas ela não aprendeu a extrair da sua própria fonte, então agora ela tem sede de novo. Então agora ela precisa pedir oração para alguém de novo, agora ela precisa ouvir uma profecia de novo, agora ela precisa que alguém entregue uma revelação para ela de novo, porque ela está indo atrás das fontes. Ela ainda não entendeu que tem uma fonte dentro dela. Então ela ainda está olhando para fora. Então, muito mais do que Deus fazer algo, do que Deus usar alguém, do que Deus abrir a porta, eu preciso olhar para dentro de mim e ver, no problema que eu estou enfrentando, o que é que Deus está dizendo dentro de mim acerca desse problema. Porque o que Deus diz sobre o seu problema vale muito mais do que o que Deus faz. Como assim? O que Deus tem a dizer dentro de você acerca de uma situação vale muito mais do que a situação ser resolvida. Por quê? Porque quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus muda. Deus não fala nada sem criar e Deus não cria nada sem falar. Então, ao invés de eu falar: Senhor, muda essa situação, eu preciso olhar para dentro de mim, e de dentro de mim eu preciso aprender a ouvir: Senhor, o que o Senhor tem a me dizer acerca dessa situação?
quando no momento exato que Deus falar qualquer coisa acerca da situação, aquilo que Deus falar já resolveu todo o seu problema. Porque se você tem uma palavra de Deus acerca de algo, você não precisa de mais nada além de segurar aquela palavra e esperar as coisas mudarem. Em Isaías capítulo 12, está escrito que quando Deus restaurasse a sorte de Sião, Deus disse assim, ó, com alegria saireis e tirareis água das fontes da salvação. Então eu estou aqui e eu estou passando por tantos problemas. Tem uma coisa muito errada que eu ensinei. Não é tão errado, mas não é toda a revelação que eu poderia transmitir. Eu tenho certeza que eu já ensinei isso para minha esposa, não sei se já ensinei para o Miguel. Sobre você... Outras pessoas ensinam muito isso também, né? Você está passando por momentos difíceis, e ao invés de você murmurar por aquilo que você não tem, você olhar para aquilo que você tem e você ficar feliz pelo que você tem, ao invés de ficar triste pelo que você não tem. Quem sabia disso? Quem já ouviu isso? Quem já aprendeu isso? Amém? Você... Joyce Meyer chega a dizer uma coisa. Olha, acorde e faça uma lista de pelo menos 5 coisas que você poderia agradecer a Deus. Você com certeza vai encontrar. Só que eu quero trazer uma revelação um pouco mais profunda hoje. Porque pode ser que haja pessoas em algum lugar, em alguma situação, onde ela realmente não tenha nada com o que se alegrar. Por exemplo, uma pessoa que está sendo perseguida num país onde o evangelho é proibido e essa pessoa perdeu o emprego, perdeu tudo, mataram os filhos dela, expulsaram ela, queimaram a casa dela, essa pessoa ficou sem nada. Que lista que essa pessoa vai fazer de coisas para se alegrar? Que lista que essa pessoa vai fazer? Então eu creio que a nossa alegria verdadeira nós temos que encontrar dentro de nós. Ela não deve vir de nada que está ao nosso redor. Se eu preciso de alegria, eu não devo... peraí, a situação está difícil, poxa, mas eu tenho uma casa. Não, esqueça as coisas. A situação está difícil, mas eu tenho alegria dentro de mim. Eu tenho uma fonte para me alegrar dentro de mim. Eu tenho de onde tirar alegria. Eu não preciso olhar para nada que eu tenho para procurar motivos para me alegrar. Porque se eu não tivesse nada, ainda assim eu tenho um motivo dentro de mim para me alegrar. Eu tenho a própria alegria vivendo dentro de mim. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria nas coisas? Não. Nas promessas? Não. Nas bênçãos? Não. Na família que Deus me deu? Não. Alegria no Espírito Santo. Ser habitado pelo Espírito Santo é tudo que alguém precisa para ter alegria todos os dias da sua vida. Você tem o que ninguém tem. A pessoa pode ser um bilionário e ainda assim é mais pobre do que você se você tem o Espírito Santo e ela não tem. Não existe tesouro maior do que o que você recebeu. Então é a alegria no Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer para você hoje é que tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Tudo. A sabedoria que eu preciso, olha, quando diz paz, tudo que as pessoas mais buscam no mundo é paz, alegria, saúde. Tem um texto de Isaías 58 que fala assim: a sua cura brotará rapidamente. O que é brotar? Não diz que a sua cura vai chegar, diz que ela brotará. Quando brota é porque já estava ali dentro. Já viu uma semente ali dentro, então brotou. Algo que brota não brota de fora, brota de dentro. Então a cura que eu preciso experimentar, ela vai brotar de dentro de mim. A prosperidade que eu vou experimentar, ela vai sair de dentro de mim. É por isso que do Éden saía um rio. E o rio se dividia em 4 braços e regava várias terras. Perceba, não era um rio que vinha e regava o Éden. Não, o rio saía do Éden.
Então você não é alguém que está aqui, pobre, miserável, esperando que coisas venham para a sua vida. Não, as coisas fluem da sua vida. De você para fora. Não, você não está buscando alguém para te abençoar. Você é o abençoador. Você é quem tem a provisão. A provisão sai de você. Por isso que a primeira manifestação de prosperidade na sua vida não é você recebendo, é você dando. Quando você começa a dar, você é próspero. Então, tudo que eu preciso, a prosperidade que eu preciso, vai sair de dentro de mim. Quando generosidade começar a jorrar do meu interior, então generosidade vai jorrar para fora da minha vida e vai afetar a minha vida. E aí o dinheiro eu vou chamar e ele vai vir para minha mão. Porque o que foi que João disse? Que eu desejo, eu faço votos por tua prosperidade. Como é próspera a tua alma? Então a prosperidade que eu experimento por dentro, ela vai se manifestar do lado de fora. Então veja, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Eu não consigo acreditar que paz é algo que eu experimento, sim ou não? É algo que eu sinto, sim ou não? Alegria também é algo que eu experimento e que eu sinto, sim ou não? Eu não creio que justiça seja algo diferente. Eu não creio que aqui esteja falando da justiça legal. Eu creio que eu sou a justiça de Deus. Eu não creio que esteja falando desse aspecto de justiça. Eu não creio que esteja falando da justiça que eu creio nela. Eu creio que esteja falando da justiça que eu experimento ela. Sim, a Bíblia fala sobre uma justiça que eu creio que sou justo pela fé, ok? É a minha situação legal diante de Deus. Mas o que está dizendo aqui é que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então justiça brota de dentro de mim. Isso está falando sobre santidade. Isso está falando sobre a justiça, a mesma justiça que é o que eu sou diante de Deus, também começa a operar na minha vida e se manifestar dentro de mim, no meu caráter, naquilo que eu me mudando por dentro. Então veja, santidade, alegria, tudo que eu preciso. Pedro ele vai dizer no início da sua carta que Deus nos tem dado, nos tem provido todas as coisas concernentes à vida e à piedade. Veja, Deus já nos tem dado todas as coisas concernentes à vida e à piedade. Vida, minha família, meus negócios, minha vida, tudo que eu preciso para a minha vida, Deus já me tem dado. Piedade, para uma vida santa, para uma vida íntegra, para uma vida em amor, para uma vida que agrade a Deus. Deus tem provido tudo. Está dentro de mim. Então, eu preciso entender que se eu estou triste, o que eu preciso para estar alegre não é Deus resolver aquele problema. É me alegrar. Sabe que nós às vezes queremos que Deus nos alegre? Que a vida nos alegre? Que as pessoas nos alegrem? Mas a Bíblia não diz para você, olha, que a vida te alegre, que as pessoas te alegrem, que Deus te alegre. Não. A Bíblia diz, alegre-se, se alegre. É algo que eu escolho. Vou me alegrar agora. Quer ver só? Oh, aleluia. Chorababá. Preste atenção. Se eu sei que o meu espírito, Danilo, mas é o seu espírito ou o Espírito Santo? Lembra que eu disse que se fará nele? Então quando eu falo meu espírito, eu estou falando que o Espírito Santo está no meu espírito e agora o meu próprio espírito se tornou uma fonte. Porque o Espírito Santo é uma fonte no meu espírito. Deus, o Espírito Santo, a partir do momento que ele veio morar no seu espírito, tudo que ele faz é através do seu espírito. Como é que o Espírito Santo fala com a sua alma que você é filho de Deus? Ele não fala com a sua alma, ele testifica com o seu espírito e o seu espírito traz esse sentimento para a sua alma. De onde vem o sentimento que você tem de ser filho de Deus? Vem do seu espírito.
Mas por que esse sentimento está no seu espírito? Porque o Espírito Santo pôs lá. De onde vem a sua alegria? Do seu espírito. Mas por que vem a alegria do seu espírito? Porque o Espírito Santo coloca essa alegria lá. Por que amor flui do seu espírito? Porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus no seu espírito. Então é esse processo. O Espírito Santo transfere para o seu espírito e o seu espírito transfere para a sua alma. Então, o Espírito Santo tem alegria sendo transferida para o meu espírito. Mas parece que do meu espírito para a minha alma está havendo uma interrupção, não está passando. E por que não está passando? Porque a minha alma não está olhando para o meu espírito. A minha alma está olhando para cá, para fora. Para as fontes externas. Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo me alegrar aqui. Não consigo, meu Deus. Essas crianças aqui estão me tirando do sério. Deixa eu ver se eu consigo me alegrar aqui com a minha conta. E não tem dinheiro na conta. Calma. Então tire os olhos de fora e olhe para dentro. Você vai ver que existe um fluxo constante de alegria do Espírito Santo para o seu espírito. E é por isso que quando a Bíblia diz alegre-se, significa que você pode fazer isso. Deus não te pede nada que você não possa fazer. Se Ele diz alegre-se, é porque você pode se alegrar. E quando eu devo me alegrar? Paulo disse na sua carta aos Filipenses: alegrai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Então no Senhor eu tenho alegria sempre. Eu posso me alegrar sempre. Já vamos. Se você tem um espírito que é habitado pelo Espírito Santo, e Jesus disse que no seu espírito o Espírito Santo se tornaria uma fonte de quê? De tudo que eu preciso. De alegria, de paz, de sabedoria, de revelação, de direção, de clareza. Já viu que quando a gente está precisando de clareza, de direção, a nossa alma ela quer ir para tudo que é lugar, quer conversar com alguém, quer assistir uma pregação, quer ir para tudo que é lugar. Menos para o lugar de onde a direção vem. Então experimente acreditar que existe uma fonte dentro de você. Fonte de alegria, fonte de paz, fonte de direção. E quando você estiver confuso, não tente buscar com seus pensamentos a resposta. Apenas esvazie sua mente e comece. Comece a jogar energia ali. E daqui a pouco, a Bíblia diz que o que semeia no Espírito, do Espírito colherá. A fonte jorra o quê? E do Espírito colhe o quê? Mas colhe do Espírito quem? Semeia no Espírito. Então eu invisto no meu espírito. Eu começo a jogar. Eu começo a energizar o meu espírito. Oh, aleluia! Eu começo a cantar, eu começo a louvar, eu começo a orar em outras línguas. E de repente, jorra. E aquela falta de clareza, de repente eu descubro que eu até já sabia antes. Eu já tinha a resposta antes, mas eu me embananei, eu entrei por processos mentais, eu mesmo entrei numa confusão mental, e agora tudo que o Espírito Santo precisou foi falar. Lembra que eu te falei um mês atrás? Aí você, poxa, é mesmo, agora eu estou tranquilo. Mas você já estava tranquilo antes. Só que você se esqueceu da fonte. Vamos ficar na fonte, amém? Vamos ficar no Espírito, amém? Volta para a fonte. A fonte é aqui dentro. Não tem ninguém do lado de fora que pode te dar uma direção. A direção vem de dentro de você. Alguém do lado de fora talvez vá ou não. Talvez Deus queira ou não usar alguém do lado de fora para confirmar alguma coisa. Mas ainda se não tiver, a fonte está dentro de você. Amém? Assim como, com certeza, aquela mulher devia ir todo dia lá naquela fonte, sair, andar. De repente ela andava aí 1 hora da cidade até aquela fonte. Né? Mas ela ia. De repente você tem que orar 1 hora
para sair da cidade, que é a sua alma, e ir até o seu espírito. Talvez a mulher acordava, poxa, hoje eu preciso cozinhar, hoje eu preciso lavar roupa, hoje eu preciso regar minhas plantas, eu preciso de quê? Preciso de água. Então ela acordava e saía, poxa, é 1 hora, mas é 1 hora que eu preciso andar para buscar a água que eu preciso. Então mesmo que você tenha que perder 1 hora, bacana. Danilo, por que demora 1 hora? É porque a fonte está longe? Não, a fonte está pertinho, dentro de você. Às vezes demora 1 hora, é para você transicionar da alma para o espírito. Do estado de carnalidade, de frieza, de apatia. Talvez é o tempo que você leve para energizar o seu espírito e aquietar a sua alma suficiente para que você receba da fonte. Para que você pare de perceber tanto o problema que está lá de fora e você começa a perceber a alegria, a paz que você já tem dentro de você. Você pode dizer isso? Eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim. Eu tenho a fonte.